Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daviden, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal que fala sobre empreendedorismo. Eu tô com uma loja de miçangas que tem 6 meses que eu comecei e eu também trabalho com papelaria personalizada. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi que eu comecei a empreender com a papelaria. Se você tá querendo começar algum empreendimento com a papelaria ou algum outro aí também, pode ficar nesse vídeo porque eu tenho certeza que vai servir como inspiração pra você dar o primeiro passo do lado daí. Bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, eu tô fazendo uns livrinhos aqui que eu vou entregar e eu tô fazendo nesse estilo aqui de Bobbie Goods. Mas é um livrinho, não é o igual, né? É só um livrinho de colorir que a mãezinha pediu pra poder fazer nesse formatinho aqui. Eu vou deixar uma fotinha depois na hora que ele estiver pronto. Aqui assim, ó, pra vocês verem como que finalizou. E aí, ó, eu tô fazendo ele aqui, vou dobrar, né? Essas partezinhas, ele vai ser entregue assim, tá vendo? Olha. E aí, enquanto eu estiver trabalhando aqui, eu vou falando pra vocês. Bom, gente, eu sempre gostei de artesanato, de trabalhar com essas coisas, de fazer essas coisas. Então, assim, eu já fiz um cadinho de coisa, já trabalhei com biscuit. Tanto pra fazer pingentinho de cordão, eu vendia na escola, já fiz aqueles potes personalizados. Vou ver se eu acho foto pra poder deixar na tela pra vocês saberem o que eu tô falando. Tipo o pote de açúcar, pote de biscoito, essas coisas. Eu fazia tudo personalizadinho, sabe? Vendia. E aí, quando eu comecei a papelaria, eu tava trabalhando com a fotografia, né? Eu também já trabalhei um bom tempo com fotografia. Só que não tava assim... Eu tava trabalhando muito, não tava sendo muito legal pra mim. Porque não tinha muita gente trabalhando assim com a fotografia na cidade onde eu moro, e é interior, né? Então assim, quem trabalhava cobrava muito caro. E eu sempre cobrei pra tudo que eu faço o valor justo, né? O valor que cabe realmente ele cobrar. E na fotografia eu fazia muitos ensaios, até que eu comecei a pegar aniversários, casamentos e 15 anos. E tinha dia que, tipo assim, eu saía de casa, por exemplo, pra um ensaio de 15 anos ou casamento. Eu saía de casa, tipo, 1h da tarde. Eu chegava 3h da manhã. E a fotografia não é só isso, né? Porque depois de todo o trabalho você estar no lugar, tem a questão de editar a foto, né? Ou fazer um álbum, enfim. E aí tava demais, assim. O meu esposo, ele tava de seguro, né? Seguro-desemprego, havia sido mandado embora. Na época, a gente morava com os meus pais, porque tava construindo aqui. E quando chegou no último mês, a gente foi pagando e tal. Tipo assim, uns 5 meses dá pra poder arrumar um outro emprego aí e a gente vai ficar de boa. Só que não foi de boa, assim. A gente não tava conseguindo um emprego. E no último mês do emprego dele, a gente decidiu... Tava perto do aniversário do irmão dele. A gente decidiu que precisava de algum empreendimento pra poder fazer aquele último pagamento render de alguma forma. E aí a gente teve a brilhante ideia de organizar todas as contas que a gente tinha, pagar. E o que sobrasse daquele pagamento, a gente ia investir em alguma coisa. Eu ganhei uma impressora. Naquela mesma semana, eu ganhei uma impressora que tava com uma parte do scanner quebrado. Mas estava imprimindo normal. E próximo, naquele mês, se eu não me engano, ou já viraria o mês, o irmão do Lucas faria aniversário. E aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer as coisas da festinha, porque eu sempre fiz tudo à mão, tipo, trabalhando com EVA, essas coisas eu consigo fazer também. E aí, como tinha impressora, eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet do que daria pra fazer. E o meu primeiro personalizado foi um livrinho. Só que eu não fazia desse tamanho, eu fazia num tamanho maior, ficou desse tamanho assim o livrinho, tá vendo? Eu fiz com a folha inteira, porque eu não tinha material nenhum, não tinha estilete, não tinha nada. E aí a gente calculou que tinha sobrado do pagamento do Lucas e sobrou exatamente R$25 pra poder a gente começar o nosso negócio. Eu não me desesperei tanto, porque dava pra poder comprar folha. Mas, tipo assim, eu tinha que fazer valer a pena aquele investimento de R$25, porque a impressora eu tinha acabado de ganhar. Mas, se não desse certo a questão da papelaria, não dava também pra poder investir, por exemplo, em comprar alguma coisa de comer, né? Uma lanchonete, essas coisas. Não dava. E aí eu peguei e comprei um pacote de folha fotográfica, um pacote de folha de ofício e palito de churrasco e papel crepom. Porque eu fiz um topo de bolo de girassol.
pra uma amiga minha. E aí foi isso que eu comecei, gente. R$25, um papel fotográfico, uma folha de ofício, um pacote de folha de ofício, palito de churrasco e papel crepom pra encapar o palito de churrasco. Que era tudo muito novo pra mim. Então eu achava que, tipo assim, vou encapar o palito de churrasco, vai ficar bonitinho, pra não ficar ali visível, né, o palito. E foi assim que eu comecei a vender. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui a foto. Não sei se eu tenho a minha primeira foto desse topo de bolo que eu tô falando. Mas eu vou procurar no comecinho mesmo do meu Instagram, lá no começo. Eu sei que eu vendi palha italiano, mas não era uma coisa que eu queria fazer. Pra mim dava muito trabalho, e ter que sair ainda pra rua entregar, enfim. Eu não queria fazer aquilo. E aí eu joguei pra papelaria personalizada. E aí eu comecei exatamente desse jeito, só com R$25. E esse material era tudo que eu conseguia comprar. E aí, gente, quando eu comecei a vender de verdade, foi assim, um choque, né? Porque até então eu tava fazendo um personalizado pra festa do meu cunhado, né? Ele é criança. E aí era a festa do meu cunhado, então era gente que me conhecia mesmo, já sabia que eu fazia algumas coisas assim, né? Que eu sempre fui criativa pra essas coisas. E pra minha amiga que também conhecia, então eu não contei como venda, né? Apesar de ela ter pago o material que eu investi, eu tava... Na minha cabeça não era venda, não. Eu tava ajudando e tinha cobrado mais baratinho pra essa minha amiga. Bem mais barato, praticamente o material mesmo. Não ganhei nada, assim, com isso, né? Lucro, não tive lucro. E aí, quando eu postei as fotos, né, no WhatsApp e no Facebook. Tem um grupo aqui na minha cidade que chama Repassa. E aí você encontra de tudo nesse grupo. Hoje é mais fácil encontrar grupos assim. Mas na época era muito novo o grupo, era muito recente essas coisas no Facebook, enfim. E aí, quando teve a virada de chave mesmo, foi quando eu não conheci uma menina que ela gostou e ela me pediu um topo de bolo também. Aí ela falou o tema dela, eu mandei foto. Enfim, a primeira vez que eu vendi, eu falei assim, cara, isso vai dar certo. E aí foi quando eu comecei a falar mesmo que eu tava trabalhando com papelaria personalizada e fazia um negócio de festa. Enfim, eu fazia tudo sem saber fazer absolutamente nada. E aí o que eu fazia? Eu falava que fazia caixinha, eu fiz alguns modelinhos, né, de mostruário pra poder colocar ali pra vender. Então quem era próximo a mim, eu fazia já pra poder ter como mostruário e presenteava, né, vamos colocar assim, os meus amigos. E era uma forma de divulgar o meu trabalho também. E eu tenho um vídeo anterior a esse aqui, eu falo sobre isso, né, como você perder a vergonha e o medo de ter a sua primeira venda. E aí foi assim que eu fiz, o meu momento de virada, assim, na papelaria personalizada, trabalhar mesmo com isso, foi quando eu recebi meu primeiro pedido de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu falei assim, caramba, agora eu tenho que levar isso mais a sério. E aí eu fazia os personalizados pesquisando na internet. Medida, as coisas sempre foi uma interrogação gigantesca na minha cabeça. Eu não entendia, quantos centímetros, não sei o que, nada, não entendia nada disso. Mas o YouTube tá aí e pra quem sabe usar, gente, é uma ferramenta poderosíssima. E tudo que eu aprendi, assim, quando eu não conseguia fazer por si, que eu tenho uma facilidade pra criar as coisas, né? Sem ter visto, né, em algum lugar. Só de, eu quero uma caixinha assim, 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 assim. Às vezes, sem ver, eu consigo já chegar no que o cliente quer, sem eu pesquisar alguma coisa. Eu sempre tive essa facilidade. E aí, eu ia pra internet. Quando eu não conseguia fazer, eu ia pra internet e tudo que eu tinha dúvida, eu consegui a solução na internet. Então, eu fazia dessa forma. Então, assim, se eu falar pra vocês que foi fácil, e se hoje ainda é fácil, ou se já melhorou, eu vou estar mentindo pra vocês, porque o empreendedorismo não é fácil, né? Pra gente que abriu mão, eu trabalhava numa escola, mas eu abri mão pra me dedicar 100% à papelaria personalizada, porque eu dava aula, eu tinha várias turmas, eram vários alunos, e eu chegava em casa, ainda tinha que trabalhar, então, tipo assim, quando era uma data comemorativa, por exemplo, eu só conseguia divulgar na semana daquilo ali, eu não conseguia captar pedidos com antecedência, eu fazia poucas coisas. E era muito difícil, gente, era uma correria absurda, e às vezes, tipo assim, meia-noite, 1h da manhã, eu fazendo papelaria, porque eu tinha que, já aproveitava pra poder levar, né, porque eu trabalhava em outra cidade, então eu já aproveitava pra poder levar o material, pra poder economizar na questão da entrega também, e eu consegui ganhar um dinheirinho a mais, mas eu não conseguia pegar muito pedido, nossa, gente, era um caos. E eu e o Lucas, a gente começou a falar sobre ter filhos, né. Eu falei, cara, eu não posso viver nessa loucura de vida, trabalhando, né, como papelaria, como um extra, e eu trabalhando muito, e trabalhando na escola, e na correria, imagina se vir um filho, nossa, vai ser uma loucura. E aí eu saí da escola,
E comecei a trabalhar só com a papelaria. E agora, esse ano, eu comecei com a miçanga personalizada também, né? Trabalho com pulseira, enfim, essas coisas. E essa questão, assim, esse ano eu tô investindo 100%, assim, tudo, divulgação, consigo captar pedidos com antecedência, fazer as propagandas, aprender, né, assistir cursos, vídeos. Eu acho que se eu tivesse começado mesmo, é porque eu sempre tive um medo, né, de trabalhar 100%, então eu sempre, não, eu tô trabalhando aqui na escola, eu tenho um certo, e se der alguma coisa errada na criativa, por exemplo, eu tenho um emprego da escola. Mas se eu tivesse determinado a fazer igual que eu tô fazendo hoje, é me dedicar 100% à papelaria há 7 anos atrás, quando eu de fato comecei, hoje eu estaria num nível muito maior. Mas eu não me arrependo também de ter despertado agora, sabe? Despertei e bora que bora, eu tô nova ainda. Tem muita coisa pra poder conquistar. E é assim que eu tô fazendo, sabe? Eu acho que tudo que a gente vive é um aprendizado pra nós. E foi assim que eu comecei a empreender. Foi assim que eu comecei a trabalhar com a papelaria personalizada. E agora eu tô aprendendo muitas coisas, porque eu, de fato, tô com tempo pra fazer tudo isso, né? E me dedicar 100% a isso. Então, às vezes, a gente acha que trabalhar em 2, 3 lugares vai fazer com que a gente prospere mais rápido. E não, porque a nossa mente tá tão cansada, a gente tá tão afadigado com tanto trabalho, e acaba que a gente não se torna bom em nada. Porque a gente tá fazendo um montoeiro de coisa ao mesmo tempo. Então, eu decidi me dedicar à papelaria, às miçangas e ao canal, porque eu falo de tudo ali. É praticamente o mesmo nicho, né, que é a personalização e o empreendedorismo, que é uma coisa que eu sempre gostei. E tá crescendo o canal, tá crescendo a papelaria, a venda das miçangas também tá dando super certo. E eu tô muito feliz porque eu foquei, sabe? Eu falei, cara, eu sei que não vai ter dias de glória, terão muitos dias de luta, mas se for pra poder lutar, eu vou lutar por algo que eu sou apaixonada, que eu amo, e é literalmente viver aquilo que as pessoas falam, que quando a gente trabalha com o que a gente ama, não é trabalho. E eu amo o que eu trabalho hoje, e eu não consigo enxergar como trabalho de verdade. Tem vezes que a gente fica cansado, tem vezes que sim. Mas quando a gente vê tudo prontinho, livrinho, todo embaladinho, o cliente pegando na mão, eu tenho aqui também, ó, caixinhas que eu vou fazer em polaroids, ó. Opa, aqui é o material que eu comprei. Adesivo, caixinha, polaroid, vou fazer isso tudo agora também. Mas quando a gente vê o material todo pronto, de literalmente pegar uma folha em branco e a gente conseguir criar algo e colocar um pouquinho da gente ali, nossa, isso é muito bom, gente, de verdade. Então, se vocês têm um sonho de começar algum empreendimento, se organizem, claro, né? Coloquem no papel as ideias, o que vocês podem fazer para poder alcançar o máximo de gente usando a internet, né? Seja numa loja física ou online, seja começando dentro do quarto, que eu acabei não falando isso pra vocês. Quando a gente começou, a gente trabalhava em cima da nossa cama, porque eu morava junto com os meus pais e eu só tinha um quartinho ali. Então a gente cortava o papel, fazia colagem, fazia tudo, sentado na cama, e a mesinha, colocamos uma mesinha assim na ponta da cama com um notebook e a impressora. A gente não tinha nem espaço para poder trabalhar. Mas a gente começou com a lojinha online assim, com a papelaria personalizada dessa forma, online, trabalhando em cima de uma cama. Então hoje a gente tem 3 impressoras, 2 computadores, né? Tô organizando para máquina de corte também para poder comprar. A gente tá com ideias novas para poder trazer até o final desse ano, coisas novas, materiais novos. Mas eu comecei com isso, gente, com uma impressora velha, ganhada, R$25, 2 pacotes de folha, um de palito de churrasco e papel crepom da cor que era o topo de bolo, que era amarelo. E foi assim que eu comecei. Então, se vocês querem começar algo novo, né, e estão ainda com dúvida, com medo de como que vai ser, gente, vocês só vão saber que é incrível esse mundo do empreendimento quando vocês começarem de verdade. Mas procura, assim, colocar os pés no chão, né? Como eu tô falando, anota, traça metas, faz um roteirinho, usa o chat GPT para vocês se organizarem, como abrir um empreendimento, uma empresa, o que vocês devem fazer, o material que vocês precisam usar. Vou deixar linkado o último vídeo aqui que eu compartilhei com vocês também, que fala muito sobre isso. E apenas comece, gente. Eu acho que é isso. Dá pra poder a gente começar uma nova vida com pouco, né? Investindo pouco. E daqui a um tempo vocês voltam aqui e me compartilham, me contam o que vocês acharam, o que mudou aí da vida de vocês. Se vocês estão com vontade mesmo de mudar, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque a minha vida hoje é outra. Eu trabalho com uma coisa só, né? Vamos colocar assim, uma empresa só. E a minha qualidade de vida
melhorou 100%, minha cabeça tá ótima, eu consigo fazer atividade física, eu consigo não trabalhar o dia que eu não quiser trabalhar, ou dobrar o dia de serviço quando é necessário. E eu tô muito feliz mesmo. Então eu tô aqui pra poder incentivar e encorajar vocês a fazerem isso também. E que dê super certo. E sempre que vocês precisarem, volte aqui no canal, porque vai ter vários vídeos relacionados a isso. E mostrando mesmo a realidade de como que foi aqui pra poder começar, o que eu tive de dificuldade, o que eu tive de conquistas e vitórias. E a gente vai segurando a mão uns dos outros e crescendo juntos e melhorando e mudando a nossa vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, seu comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque a gente tá rumo a 500 inscritos aqui. Muito obrigada a todos que já estão me acompanhando e tá sempre curtindo e comentando os meus vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo bem grandão, Deus abençoe vocês. Fique com Deus e tchau!